Olá, feliz sábado! Que Deus possa estar abençoando você, juntamente com a sua família. E nós estamos começando um dia especial, que é o Dia do Senhor. Nessa época do ano, em várias partes do Brasil, o pôr do sol acontece bem mais tarde, por causa do horário do verão, porque o verãozão está aí, o solzão quer ficar mais tempo ao longo do dia, né? Mas você compreende que esse horário do novo tempo é um marco para a gente já começar ou se preparar para o sábado, ou em outros lugares a gente já está no momento do sábado. Mas só esclarecendo, biblicamente, um dia começa ao pôr do sol. E como a gente guarda o sábado, lembrando das palavras de Jesus, lembrando das palavras de Deus, lá no Antigo Testamento, no Novo Testamento também, lembra-te do dia do sábado para o santificar. A pergunta é, que horas começa o sábado? Em que momento a gente deve guardar o sábado? Como eu disse, biblicamente, no momento do pôr do sol. Então, de pôr do sol de sexta-feira para sábado, até sábado para domingo, são as horas sagradas aonde nós, criaturas, devemos gastar mais tempo em comunhão com o nosso Criador. Muita coisa boa nessa semana, muitas conquistas, felicidade, sorriso, alegria, família, ou tristezas, solidão. O que aconteceu com você? Eu queria poder escutar, poder conversar com você. Sabe por quê? Porque culto de pôr do sol é isso. É o momento em que a família para, os amigos, para relembrar a semana, para conversar, para cantar, para orar, para pedir bênção de Deus. É isso que a gente faz. E é gostoso quando a gente no culto de pôr do sol está do lado de amigos. Eu tenho uma surpresa para você. Olha só quem vai participar do nosso culto de pôr do sol hoje. Vem comigo que eu vou apresentar para vocês. Sejam bem-vindos. Tudo bom, Sandra? Tudo bom. Deus abençoe você. E aqui está a Sandra, que é esposa do Marquinhos Maraial. Obrigado porque vocês aceitaram o nosso convite, porque vocês estão aqui. Vieram de longe, né, Marquinhos? Sim. Lá de Recife, para poder participar do nosso culto. Tudo bem, Sandra? Tudo bom, pastor. Primeira vez que você vem aqui no nosso culto de pôr do sol. É a primeira vez que vem no Novo Tempo também? Ou já veio outras vezes? Já vim outras vezes. Já veio outras vezes? Então tá Isso. bem. Mas é a primeira vez que você vem para poder fazer o pôr do sol com os nossos amigos, né? Verdade. Então, você que tem assim uma amiga, um amigo lá em Recife, que você gostaria de desejar um feliz sábado? Sim, para minha família, né, que está assistindo, também para uma amiga minha lá de Belém de Maria, a Rizelma. Rizelma? Isso. Então tá bem. Tá, e Rizelma, um feliz sábado especial da Sandra para você. Você que deve estar nos assistindo nesse momento, que Deus possa abençoar a sua vida lá em Belém. Conheço Belém de Maria, viu? Já fui lá. Lá no Antiguena, né? Antiguena, eu fui lá uma vez. E é muita história naquele lugar, né? Muita gente boa, muito pastor bom se formou naquele colégio ali, que agora já não é mais um colégio, tem outras funções, mas é um local bem interessante. Deus possa abençoar você, então, de Belém de Maria, e também um feliz sábado para o pessoal de Brasília. A Patrícia Oliveira, que manda um abraço para Hernando. Ali o pessoal de Nilópolis, também no Rio de Janeiro. Marcelo manda um feliz sábado. Um abraço para Sandra, para a esposa dele. E para todos os irmãos da Igreja Adventista de Nilópolis. Em Santa Helena, no Paraná, a Nair. E ela conta a seguinte história. Eu fui de outra igreja até os 42 anos e batizei no dia 19/12 de 2009. Comecei a dar estudos bíblicos em minha casa para os meus 2 filhos, minha sobrinha Abigail, e para alguns alunos. Dessa turma, batizaram-se meus filhos, minha sobrinha, o Daniel e a Érica, no dia 30 de nove de 2010, em Maringá. Está contando a história da influência da vida dela. E também aqui o pessoal de Sanharu, Pernambuco. Sanharó. Sanharó? Sanharó. É Sanharó? É Sanharó, perto de Belo Jardim. Depois de Caruaru. Você conhece também? Mais conheço, já rodei muito ali. Toda vez que o Maraial vem aqui, tem alguma cidade ali do Pernambuco mandando abraço e ele é meu consultor, viu, Sandra? Para essas regiões ali e ele conhece tudo. Se eu perguntar quantos habitantes tem, é bem capaz que ele saiba, viu? Bem capaz. Mas tá ali, ó, a Silvana de Sanharó, né? Silvana, Wesley, a Clarice e acho que é a família Leal. Silvana Silva, Wesley Aquino, Clarice Aquino Leal. Então, também Deus possa abençoar todos vocês. Bom, eu li aqui a história da dona Nair
que é uma história de como ela se converteu, uma história bonita e que ela influenciou outras pessoas. E aconteceu algo bem semelhante com você, né, Sandra? Eu me lembro, eu acho que foi em 2009 ou 2008. Eu estava com um amigo meu, pastor, indo ali de Recife para Maceió. E quando a gente passou ali naquela entradinha que tem para Belém de Maria, na BR-101, 101 ali, ele falou assim, ó, aqui para dentro tem uma cidadezinha e o prefeito tem a esposa que está assistindo Novo Tempo. E ela está apaixonada pelo Novo Tempo. Eu escutei essa história. Aí ele falou assim, e o nome dele é Marquinhos Marael. Isso em 2008, talvez 2009, não sei exatamente quando foi isso. E naqueles dias eu vim no Novo Tempo, encontrei o pastor Odailson e falei assim, pastor, você sabia que é Novo Tempo, tá ali e tal, e contei essa história, né? E eu fiquei muito feliz, Marquinhos, que talvez 1 ano, 2 anos depois, você surgiu agora já entregando seu coração a Jesus e aí uma bênção para Novo Tempo, para todas as pessoas. Deus seja louvado pela essa história. Deus seja louvado. Foi uma grande bênção para mim, né? Na realidade, a mensagem do Evangelho, como eu já tinha conhecido desde criança, através dos meus pais, que são adventistas, toda a minha família, mas devido à minha carreira musical secular, eu me afastei durante muitos anos. Mas agradeço a Deus porque usou a TV Novo Tempo para trazer de volta essa mensagem, né? E a nossa casa foi toda evangelizada. E é interessante como é que Deus trabalha, né? Porque você já conhecia a igreja, mas por alguma razão você naquele momento estava como se tivesse um coração na geladeira, né? Sim. E aí Deus agora influencia a Sandra, né, Sandra? No momento que você começou a assistir a Novo Tempo, o que começou a te chamar a atenção no Novo Tempo? As pregações, né, a forma, porque assim, eu praticamente passava o dia assistindo, então eu mudava de canal e via, né? Tem alguns canais evangélicos que você olha assim, mas não tem. Você vê a diferença da Novo Tempo. Então isso foi que me chamou a atenção. A diferença entre os outros canais, a forma que era pregado o evangelho, né? Como era abordado os assuntos. Então, isso aí eu fiquei assim, fascinada. E o que me encantou foi isso, né? A maneira que era pregado o evangelho na Novo Tempo. E qual foi a data do seu batismo? Dia 6 de junho de 2010. De 2010. Isso. Sabe por que eu perguntei isso? Que olha só, eu preciso conversar agora com meus amigos. Você está assistindo Novo Tempo já faz um tempo, está gostando das mensagens. O evangelho ele é progressivo e a decisão para Deus também ela é progressiva. Só que não se esqueça a palavra, progressiva. A gente não pode ficar no mesmo ponto e patinando. Ah, você se encanta pela mensagem, você se encanta pelas pregações, você se encanta pelas verdades que você está encontrando na Bíblia. Tudo muito bom, mas chega uma hora que Deus fala assim para você, quem crer e for batizado. Quem crer e for batizado. Será que nesse momento estou falando para alguém que tem acompanhado a programação do Novo Tempo, mas ainda não tomou a sua decisão pelo batismo? Deixa eu explicar para você rapidinho o que significa o batismo. Um dia, eu estava conversando com minha então namorada, e aí ela virou para mim e falou assim, aí Elmar, o que vai acontecer no nosso futuro? Aí eu falei, a gente está namorando, está tudo certo, né? Não, mas existe um novo passo, um próximo passo. Existe um compromisso. E existe uma coisa chamada casamento. A gente vai ou não vai? Aí eu percebi que estava na hora de eu tomar um novo rumo, um novo passo na minha vida. Que era o quê? Pegar um símbolo e colocar no meu dedo como demonstração de que agora eu estava comprometido com aquela relação e com aquele amor. Batismo é exatamente isso. Você começa uma relação com Deus e agora então no momento do batismo, você toma a sua decisão de ter aquele relacionamento, um relacionamento mais sério. O batismo não é o final, mas é o começo de uma nova história. Foi o que você fez, né, Sandra? Você juntamente com as suas 2 filhas. Isso. Quanto tempo depois, Marquinhos, você tomou a decisão para o batismo? 1 ano depois. 1 ano depois? 1 ano depois. Não aguentou a pressão espiritual e aí você tomou essa decisão? Foi um conflito muito grande, né? Porque
eu estava vivendo o melhor momento da minha carreira artística, né? Um momento que eu tanto sonhei assim, e eu estava desfrutando desse momento, no ápice da minha carreira musical, artística, né? Secular. E daí, quando eu vi a minha esposa tomando a decisão para o batismo com meus filhos, começou uma luta comigo mesmo, né? Comecei a lembrar da minha infância toda, que meu pai nos levava para a igreja, né? Todos os cultos, tanto sábado, na quarta, nos domingos. E eu comecei a já pensar na minha vida artística, assim, que eu tinha, poxa, eu digo, esse negócio uma hora vai vir para mim, eu não vou querer largar a minha vidinha boa que estou aqui, né? Nos meus palcos, entendendo? Mas enfim, a vontade de Deus, o Espírito Santo, ele... Foi maior? Muito foi mais maior, forte? muito mais forte. E hoje você tem sido um instrumento nas mãos de Deus, um instrumento Amém. nas mãos de Deus. E olha, não se esqueça, muito mais do que o mundo podia te oferecer, Deus te oferece hoje e amanhã. Graças a Deus. Com né? certeza. Obrigado pela presença de vocês e a gente agradece também materializando a nossa alegria, a nossa gratidão. Eu queria deixar com você, Marquinhos, essa cesta aqui, olha. Cesta de produtos da Super Bom, para vocês levarem para casa. Obrigado, viu, Sandra? Obrigada. Você veio lá de Recife. Obrigado. Produção com a gente. A gente agradece. É sempre bom ter a Super Bom. É bom você ter a Super Bom, né? É sempre bom. Obrigado. E além disso, eu também quero presentear os meus amigos com um DVD, Marquinhos Maraial, muito bom, muito bem produzido, muito bem cantado, e também o DVD Adoradores. Tá bem? Você pode receber esses produtos aqui e esses presentes na sua casa. Marquinhos, eu queria que você me ajudasse a ler um texto bíblico para que a gente possa refletir um pouquinho sobre isso. Vamos ler o texto bíblico de Provérbios, capítulo 20. Mas antes da gente ler esse texto bíblico, eu queria um momento muito especial e aguardado do nosso culto. Eu queria chamar agora a minha amiga, a tia Cecel, para que ela possa contar uma historinha para a gente. Olá, pastor Elmar. Olá para vocês também que estão assistindo. Feliz sábado. Um ótimo sábado para vocês e que Deus abençoe a cada um e abençoe o seu lar de forma especial. E também para nossa galerinha que está aí esperando a historinha. Hoje eu tenho aqui na mesa já algumas coisas interessantes para vocês. Então, vocês sabem o que é isso? Vamos mostrar aqui para nossa galera. Isso aqui é areia e aqui em cima eu tenho água, certo? Você já tentou tirar a água de todo esse espaço aqui da areia? Você já foi para a praia? Já viu como que é o mar e como a areia se mistura com a água quando vem as ondas? É incrível, não é mesmo? E aqui a água está paradinha, o que que acontece? A areia fica lá embaixo e aqui em cima a água se separa da areia. Só que é muito difícil fazer com que essa areia fique desse jeito aqui, bem sequinha. Olha aqui, eu tenho areia bem sequinha, ela está sem a água. Deus cuida de uma maneira tão especial dos seus filhos que há muito tempo atrás, como nós sabemos, o povo de Israel saiu da terra do Egito e foram à procura de uma terra prometida. E Deus cuidou do povo todo o tempo. Certa vez, Deus abriu o mar vermelho para que o povo de Israel passasse pelo meio do mar. E olha só, imagine que aqui é o mar. Como que Deus teve o poder de deixar o mar sequinho como essa areia que está aqui no prato? Deus é incrível, não é mesmo? Ele cuidou do povo, fez com que o povo passasse no meio do mar sem se molhar. Outra coisa legal que Deus fez também foi quando o povo estava no deserto, sem água, com muita sede. Deus falou para Moisés pegar e tocar na rocha, e dali sairia a água. E quanta água fresquinha, não é mesmo? Ah, sabe o que mais aconteceu? Deus cuida tanto de
todo mundo e ele cuidou também de uma pessoa muito especial. Bem, vamos livrar aqui o espaço agora para eu mostrar essa pessoa especial que Jesus cuidou. Essa pessoa especial foi Elias. Elias era um servo de Deus, um profeta de Deus, e ele fazia sempre aquilo que Deus falava, que Deus pedia. E certa vez Deus pediu para Elias ir até o rei Acabe, falar com o rei, porque o rei era um rei muito mau, e ele foi até o rei para falar que se ele não se arrependesse das coisas erradas que estava fazendo, durante 3 anos não iria chover sobre a terra e a fome cairia assim muito grande, muito forte sobre a terra. Será que o rei obedeceu aquilo que o profeta Elias falou? Que nada! O rei ficou muito bravo. Que negócio é esse? O que Elias está falando não pode acontecer. Sabe o que ele mandou fazer? Ele mandou, deixa eu chacoalhar aqui bastante, mandou que os seus soldados fossem atrás de Elias e prendessem Elias. Foram muitos soldados. Foram atrás de Elias. Mas Deus foi muito mais esperto que os soldados e que o rei. Deus protegeu Elias. Deus falou para Elias ficar num lugar separadinho para ser protegido dos soldados e do rei que queria matá-lo. E aí, sabe o que Deus fez para proteger Elias? Mandou Elias para um lugar onde a água não acabava. Era um riachinho com água fresquinha e todos os dias Deus mandava um pão bem gostoso através dos covos para Elias. Nossa, mas quanta coisa boa! Jesus cuida de cada um de nós e Ele não quer que ninguém sofra. Essa é a verdade. Ele quer que todo mundo seja muito feliz. Mas também precisamos estar sempre atentos a ouvir a voz de Deus, ao que Ele quer que nós façamos por Ele também. E assim como Elias obedeceu à voz de Deus, fez tudo o que Deus pediu, que você também possa fazer o mesmo. Eu quero fazer o mesmo também e poder ser abençoado por Deus a cada dia. Que Deus te ajude a ser um bom cristão a cada dia e uma testemunha para os seus coleguinhas também. Um beijo para você. Obrigado, tia Cecel. Marquinhos e Sandra, Provérbios é um livro sensacional da Bíblia, que traz muito conhecimento concentrado. Cada versículo é assim algo maravilhoso para a gente poder tirar de lições para a nossa vida, né? Por exemplo, o versículo 1. Marquinhos, lê para mim, por favor, que está no versículo 1. E a bebida forte, alvossoradora, todo aquele que por eles é vencido não é sábio. Vê que é um conhecimento profundo, né? A Bíblia já há muito tempo atrás fala sobre a questão da bebida alcoólica, né? Gente caindo, gente infeliz. O vinho é escarnecedor, né? É escarnecedor, né? Alguns falam assim, não, mas um pouquinho não faz diferença. Não faz diferença, né? Quem sabe se vai ficar no pouquinho. Não existe esse negócio, né, Marquinhos? Eu que o diga, né? Eu que o diga, né? Você teve uma experiência dessa? Não, terrível, né? E comecei assim. Pouquinho. A solução para você não ter problema com bebida alcoólica, vinho, é o quê? Nada. Nem provar. Nem provar. Cheirar. Nem cheirar. É o melhor remédio para isso, né, Sandra? Lê para mim aí o que está no versículo 6, por favor, Sandra. Muitos proclamam a sua própria benignidade, mas o homem fidedigno, quem o achará? Veja, mais uma vez Provérbios falando sobre a questão da amizade, né? De você ser fiel aos amigos, de você tomar cuidado com os amigos, porque na verdade a gente tem poucos amigos de verdade, né? Então a gente tem que tomar um pouquinho de cuidado com isso daí. E olha só o que vem falando no versículo 10. E quando você olha no versículo 10, esse versículo ele se repete no versículo 23. No mesmo capítulo tem 2 vezes. Olha o que Provérbios fala. Pesos adulterados e medidas falsificadas são coisas que o Senhor detesta.
Deus não gosta dessa coisa de ficar roubando a outra pessoa, sendo desonesto. E aqui Provérbios está trazendo algo com respeito a isso daí. Olha o que está escrito em Provérbios 20:19. Quem vive contando casos não guarda segredo. Por isso, evite quem fala demais. É muita sabedoria, né? É muita sabedoria. Se a gente colocasse na nossa vida a sabedoria de Provérbios, eu tenho certeza que eu teria uma vida melhor. E seria uma pessoa melhor para as outras pessoas também. Bom, depois você leia esse capítulo inteiro na tua casa, refletindo, mas eu quero parar de novo um segundo sobre o versículo 1 que o Marquinhos falou. O vinho é zombador e a bebida fermentada provoca brigas. Não é sábio deixar-se dominar por eles. Vou fazer um apelo para você, um apelo bíblico. Não se envolva com bebidas alcoólicas. É uma questão de segurança para você, para sua família, é uma questão de felicidade. Ah, pastor, mas eu me controlo. Quem disse que se controla? Não existe isso. Não existe isso. Existe um risco muito grande quando a pessoa se envolve com as bebidas alcoólicas. Deixa isso de lado. Faça uma revisão, uma transformação no seu corpo e viva livre disso que pode prender e acabar com a sua vida. Fica aí o desafio. Nesse momento nós vamos finalizar o nosso culto com uma linda canção de Marquinhos Marael. Dos 7 dias da semana, tem um que Deus abençoou. Em 6 fez toda a sua obra, no 7º ele descansou. Não por ele estar cansado, o nosso Deus nunca se cansa, mas para servir de exemplo e um sinal de aliança. Sábado é o dia do Senhor, dia de louvar ao Criador do que Ele fez. Sábado é santo, está na lei. Sábado é o dia do Senhor, dia de louvar ao Criador do que Ele fez. Sábado é santo, está na lei de Deus. É o 4º mandamento, o dia de adoração, escrito pelo próprio Deus, guardado desde a criação. Esse é o grande memorial que lá no Éden começou. É dia tão especial que até Jesus Cristo guardou. Sábado é o dia do Senhor, dia de louvar ao Criador do que Ele fez. Sábado é santo, está na lei. Sábado é o dia do Senhor, dia de louvar ao Criador do que Ele fez. Sábado é santo, está na lei de Deus. Amém. Feche seus olhos e vamos orar. Obrigado, Senhor,
porque na primeira semana da criação, o Senhor separou um dia, um momento para termos um encontro com o Senhor. Obrigado, porque estamos chegando às horas do sábado e vamos ter um encontro verdadeiro com o Senhor. Obrigado pela sabedoria da Bíblia, obrigado pela sabedoria de Provérbios, obrigado pelo alerta de que a gente tem que tomar cuidado com a bebida alcoólica, que o Senhor possa estar abençoando nesse momento. Os nossos amigos, nossos irmãos que têm nos acompanhado pela Novo Tempo. E se existe alguém que está preso nas garras desse mal, dê a libertação nesse momento, para que a gente não fique escravo da bebida, de drogas, mas que a gente possa ter a liberdade em Cristo Jesus. Nos dê o teu amor, teu perdão, a tua libertação e nos lave com o sangue de Jesus Cristo, que é o nosso Salvador. Essas bênçãos pedimos. Amém. Foi muito bom estar aqui com você e semana que vem a gente se encontra nesse mesmo horário no programa Feliz Sábado. Tchau!